Título: Perigo. Entrada proibida. Retirado do livro Qual o Teu Destino? Numa tarde de verão, em 1892, dois jovens, Charles e Walter, desciam com todo cuidado a encosta da serra perto do Monte Pike, nos Estados Unidos. Tinham se conhecido casualmente havia pouco tempo, em Manitou, Colorado. Ao contornar um flanco da montanha, encontraram a entrada de uma caverna, que estava vedada, e por cima da qual havia um grande letreiro que dizia: Perigo. Entrada proibida. Charles espreitou pelas frestas do tapume, tentando ver na escuridão do interior da caverna, e disse: Quero explorar esta caverna. Você vem comigo? Não, de jeito nenhum, respondeu Walter, rogando-lhe ainda que desistisse de tal intento. Mas Charles estava resoluto. Quão típica das pessoas deste mundo foi a atitude daquele jovem. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3:19. Contudo, Deus colocou avisos bem claros: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, e escolhe pois a vida. Deuteronômio 30:19. Oxalá fossem sábios, que isto entendessem, e atentassem para o seu fim. Deuteronômio 32:29. Ao chegar ao fim da descida do monte, Charles conseguiu uma lanterna. Despediu-se do amigo e regressou à caverna. Acendeu a lanterna e, arrancando algumas tábuas do tapume, penetrou com decisão na funda e escura caverna. A princípio a fraca luz da lanterna mal penetrava a intensa escuridão, mas à medida que a vista ia se acostumando ao ambiente, ia descobrindo os paredões, os rochedos escabrosos e um caminho, pelo qual seguia cautelosamente. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Provérbios 14 de dezembro. Tudo parecia ir bem por algum tempo, mas, quando menos esperava, faltou-lhe o chão debaixo dos pés e caiu no fundo de um precipício, onde ficou sem sentidos. Quantos aqui seguiam pela fraca luz da inteligência e, quando chega a morte, dão um salto no escuro? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12:35. Quando recuperou os sentidos, descobriu que estava ferido, com contusões por todo o corpo. A lanterna, caída ao seu lado, estava feita em pedaços, pelo que estava cercado das mais densas trevas. Encontrou num bolso alguns fósforos, que acendeu, um a um, mas depressa se acabaram. Com a luz que deram, viu o precipício onde havia caído, e verificou que seria impossível subir pelo paredão. Tremendo, com frio e medo, mal se atreveu a mexer-se, receoso de nova queda. Assim, foi se arrastando lentamente, gatinhando, até que suas calças se rasgaram e os joelhos começaram a sangrar. Sentindo-se sepultado vivo, estava convencido de que morreria. Tomado de desespero e angústia, viu passar diante de seus olhos todos os pecados de sua vida, e pediu a Deus que tivesse misericórdia e que, se não fosse salvo o seu corpo, o que lhe parecia impossível, que ao menos lhe fosse salva a alma. Lembrou-se de passagens das Sagradas Escrituras, as quais por vezes tinha ouvido, sem que lhes tivesse dado importância, mas que agora lhe inundavam a alma com poder vivificador. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3:36.
Estas preciosas verdades lhe iluminaram o coração tenebroso e frio, qual ardente luz do sol, e aceitou o Salvador como aquele que por ele morrera. No entanto, o seu estado físico lastimável não mudará, e resolveu continuar a mexer-se enquanto as forças se lhe não esgotassem. Perdeu a noção do tempo enquanto se arrastava sobre os rochedos e pedregulhos, sem qualquer esperança. Lembrou-se de sua mãe e, achando papel e lápis no bolso, escreveu, o melhor que pôde, algumas linhas dirigidas a ela, exortando-a a não lamentar a sua morte, antes, que se alegrasse, uma vez que esta terrível experiência havia sido o meio de o conduzir ao bendito Salvador, que o amava. E havia se entregado por ele, pelo que se sentia feliz, na certeza de estar dentro em breve com ele. Colocou o endereço de sua mãe, pedindo que o seu cadáver lhe fosse enviado. Arrastando-se debilmente, deu com uma corda, e seguiu, segurando-se nela, com a esperança renovada. Dentro em pouco, maravilhado, sentiu na face o que lhe pareceu ser ar fresco. Seria verdade? Seguiu até aparecer uma tênue luz, que foi aumentando até que pôde distinguir ao longe uma abertura, à qual chegou por fim, encontrando-se então já na plena luz do dia. O sol brilhava intensamente. Havia entrado na caverna às 16 horas, e era meio-dia do dia seguinte. Quando um grupo que o buscava o encontrou, estava em péssimo estado. Esfarrapado, ensanguentado, sujo e enfraquecido. Não tardou para se restabelecer, graças ao repouso e aos cuidados que lhe foram dispensados. Porém a transformação espiritual que experimentara, essa nunca deixaria de permanecer em sua alma, pois ele havia se convertido das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus. Atos 26, 18. Escute, leitor. Ai deles, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Judas 11, 13. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33, 11. Retirado do livro Qual o teu destino? Baixe agora em formato digital. www.acervodigitalcristo.com.br. Literaturas em formato impresso. www.verdadesvivas.com.br. Evangelho em 03 minutos. www.3minutos.net. O que respondi? www.respondi.com.br. Agregador de links com conteúdo cristão. www.pelagraca.com.br